No dia 22, terça-feira, tivemos o Luiz Salvador Cacate e o tema foi os 150 anos do livro O Céu e o Inferno. Quarta-feira, dia 23, tivemos o Márcio Bravi. O tema da palestra foi o sentido da vida. Ontem tivemos a Lady Fortunata Cacate. O tema foi o processo educacional dentro do Centro Espírita. E hoje, como não poderia deixar de ser, para encerrar a semana com a chave de ouro, nós temos nosso querido amigo, companheiro, colaborador, Alfredo Jorge Narras, que o tema da palestra dele é Prospectando o Futuro Espiritual. Eu queria que nós fizéssemos uma vibração a Deus, a Jesus, aos mentores, que possam nos envolver a todos, para que nós tenhamos uma noite de alegria, de conforto, de paz e de muito conhecimento. E como nós fazemos, eu vou ler um pequeno currículo do Alfredo. O Alfredo, profissionalmente, ele trabalhou em várias empresas, no Ministério da Fazenda e depois na Eletropaulo, onde se aposentou. É palestrante e escritor espírita. Último livro de autoria do Alfredo, A Árvore da Vida, está em promoção, gente, na Amazon.com.br, em que no e-book, baixar no computador, não é? Por R$ 8,80. No momento, os livros impressos estão esgotados. E ele estava confidenciando a mim, no bate-papo que nós tivemos, quando nós aqui chegamos, que o novo livro dele está na editora, deverá ser lançado em meados do próximo mês. Não é isso, não? Isso mesmo. E como nós fazemos sempre no início dos nossos trabalhos, nós damos uma abertura dos trabalhos com uma prece. E eu quero convidar para que faça essa prece para nós, nossa querida amiga, trabalhadora, tarefeira, Renata Mancini. Por favor, Renata. Olá, Renatinha. Oração de Chico Xavier. Que eu continue. Que eu continue a acreditar no outro, mesmo sabendo de alguns valores tão esquisitos que permeiam o mundo. Que eu continue otimista, mesmo sabendo que o futuro que nos espera nem sempre é tão alegre. Que eu continue com a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida, em muitos momentos, é uma lição difícil de ser aprendida. Que eu permaneça com a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo, eles vão indo embora de nossas vidas. Que eu realmente sempre a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, sentir, entender ou utilizar esta ajuda. Que eu mantenha meu equilíbrio, mesmo sabendo que os desafios são inúmeros ao longo do caminho. Que eu exteriorize a vontade de amar, entendendo que amar não é um sentimento de posse, e sim um sentimento de doação. Que eu sustente
sente a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que vejo no mundo escurecem meus olhos. Que realmente me agarra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são ingredientes tão fortes quanto o sucesso e a alegria. Que eu atenda sempre mais à minha intuição, que sinaliza o que de mais autêntico possuo. Que eu pratique sempre o mais sentimento de justiça, mesmo em meio à turbulência dos interesses. Que eu não perca o meu forte abraço e o distribua sempre. Que eu perpetue a beleza e aprenda a viver, mesmo sabendo que as lágrimas também brotam dos meus olhos. Que eu manifeste o amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exige muito para manter sua harmonia. Que eu acalente a vontade de ser grande, mesmo sabendo que minha parcela de contribuição no mundo é pequena. E, acima de tudo, que eu lembre sempre que todos nós fazemos parte dessa maravilhosa teia chamada vida, criada por alguém bem superior a todos nós. E que as grandes mudanças não ocorram por grandes feitos de alguns, e sim nas pequenas parcelas cotidianas de todos nós. E agora vamos recepcionar o querido amigo Alfredo Jorge Navas. Obrigado, Renato. É uma honra tê-lo aqui, Alfredo, como sempre. Quantos anos já você veio aqui? Alguns Mais de anos. uns 15 já deve Já é ter. considerado da casa, viu, Com Alfredo? certeza, com certeza. Sim. Alfredo, você precisa de alguma coisa, apagar a luz? Não, eu queria ter a sua voz, esse vozeirão aí. Que é maravilhoso. Eu queria ter Parabéns. seu conhecimento. Imagina. Tá certo. Bom, pessoal, boa noite. Eu fico muito feliz porque a gente recebe elogios que não merece, né? Recebe honras que quem dera fossem meritórias da minha parte. Mas do fundo da minha alma, o que eu posso dizer é que eu tenho uma profunda alegria de estar aqui com os amigos, com o Renato, com os amigos. Já há tantos anos, né, que nós participamos aqui do centro. É uma alegria muito grande para mim, uma honra também. De uns tempos para cá, e o Renato é nosso confidente para isso, nós temos começado a abordar temas que extrapolam um pouco aquela gama de temas espíritas tradicionais que fazem parte do currículo das escolas, dos trabalhos dos centros, das atividades espíritas, para investigar, para investir um pouco mais num futuro que a gente não sabe ainda o que é, como vai ser, mas que dá para prospectar. Ou seja, essa palavra prospectar tem um significado especial, que é o seguinte: tudo que não se conhece, tudo que não se sabe como será, pode ser projetado, pode ser prospectado. Ou seja, você cria hipóteses, cria possibilidades diante da lógica e vê se isso faz sentido como uma investigação a respeito do futuro. Então, a nossa ideia aqui é encarar os nossos espíritos como uma personalidade divina inserida nesse planeta, cuja missão parece que só agora está começando a ser percebida. Ao longo dos bilhões de anos que esse universo existe, parece que, e nós vamos dar um brief sobre isso, parece que não se tinha consciência de que nós tínhamos um espírito dentro de nós. Isso é algo que está sendo revelado a partir do século, metade do século XIX para cá, quando Kardec expôs a realidade espiritual e pagou um preço alto por isso. Depois o Chico Xavier veio e colocou isso mais em evidência ainda, mostrando como é a vida fora da Terra. E hoje nós estamos diante de
universo infinito, supostamente infinito. Essa palavra é inadequada para o universo, nós vamos ver por quê. Porque na realidade esse infinito, na realidade significa descontrolado. É incrível falar uma palavra dessa, mas parece que essa é a realidade. Então é o seguinte, quando o Pai Celestial criou nossos espíritos e deu a eles a oportunidade de criar, eu não sei qual foi a abordagem da palestra anterior, o sentido da vida, mas o sentido da vida é a gente se tornar Deus, conforme Jesus enunciou, vós sois deuses. Esse é o sentido da vida, a gente criar algo. Por isso nós estamos aqui, para criar. E nesse sentido o futuro não existe, ele precisa ser criado. Para quê? Quando? Como? Com que finalidade? Então, esses seres de primeira mão criados há tempos imemoriais, que não tem como prever nem saber, foram criando, né, realidades materiais. Porque o espírito não cria outro espírito, ele cria matéria a partir do fluido cósmico emanado do Pai Celeste. Então o Pai Celeste dá o espírito e fornece o fluido cósmico através do qual os espíritos processam para transformá-lo em matéria, e as criações materiais são feitas pelos espíritos utilizando o fluido cósmico emanado do Pai. Diante dessa revelação espiritual que vem do André Luiz, a gente percebe o quê? Que as criações materiais são politeístas, tem muitos deuses. E, de certa forma, todos nós somos deuses. Porque se nós criamos o nosso próprio corpo, ninguém criou o nosso corpo, fomos nós que o desenvolvemos, ele é criação nossa, somos deuses do nosso corpo. Assim como tem um Deus desse mundo, tem um Deus da galáxia, tem um Deus e tem um Deus do universo. E como tem outros universos, cada universo lá fora tem seus deuses. Então a gente vê que tem geração do Pai Celeste, das divindades que criam universos. Dentro dos universos tem os deuses que criam realidades, mundos, galáxias, sistemas. Dentro dessas galáxias, sistemas, tem os seus semideuses, aqueles a quem são delegados o controle, o governo dessas galáxias, e vai por aí afora, até chegar no ponto em que nós estamos. O problema que existe é que, se tem vários universos, e todos esses universos lá fora funcionam muito bem, estão estabilizados, estão estáveis, estão controlados e funcionam maravilhosamente bem, este universo não funciona bem, ele tem problemas. É maravilhoso, é exuberante, cores, sons, água, luz, é fantástico. Porém tem problemas. O universo nosso, ele começou de um ponto, né? E aí é que nós vamos começar a trabalhar nessa prospecção. Cada universo que é criado, ele começa de um ponto. Esse ponto, ele se torna um núcleo a partir do qual o universo se forma. Então, cada universo que se forma, ele se forma diante de dois vetores. O espaço, que ele vai ocupar, e o tempo a partir do qual ele foi criado. Então, toda a realidade material parte desse pressuposto. O espaço, onde vai ser desenvolvido o universo, e o tempo em que ele foi inaugurado. Se nós partimos das premissas que lá fora os universos estão estabilizados, o espaço é constante, tá? E o tempo não existe, o tempo é único, porque já está tudo consumado dentro daquele tempo. No nosso universo, que é imperfeito, porque partiu de um núcleo que explodiu, que é o Big Bang, nós temos um espaço
que não para de crescer, é infinito, entre aspas, e um tempo que também é contado de uma forma pausada. Ele tem subcriações, tem subprodutos dentro do próprio tempo, que são as galáxias, o sistema, que são criações que não deveriam existir. Todo o universo devia ser fechado no seu espaço. E o nosso não, é um espaço que explodiu e ele continua se desenvolvendo. Não tem limite, não tem controle. A causa disso, segundo o que está sendo revelado para nós através de médiuns, e aqui eu me baseio muito no Jean-Val Elan, que está trazendo uma obra extraordinária nesse sentido, o que a gente está sabendo é que nesse universo o Criador, quando criou esse espaço, ele estava em outro universo, em outra realidade que funcionava muito bem. Ele quis criar uma outra realidade para homenagear o Pai Celeste. No que ele começou a fazer isso, não deu certo e explodiu. E nessa explosão ele caiu, foi atraído para dentro da obra e ficou refém desse universo. Então, nós temos aqui dentro um universo que se expande e um Deus caído aqui dentro que não consegue controlar a sua criação. Por isso que a criação se expande, porque o próprio Criador perdeu o controle. Então foi preciso que viessem divindades de outros universos ajudar esse Criador que está aqui perdido, descontrolado, a controlar a obra. É nesse sentido que a mitologia fala desses deuses, a vinda de Jesus, a vinda de outros avatares para cá. Todos eles vieram com a missão precípua de auxiliar o Criador, por incrível que pareça. Então, se tem alguém realmente necessitado aqui dentro desse universo todo desse que a gente imagina, é o próprio Criador. Ele não consegue controlar a obra e é preciso que essas divindades, esses seres todos espirituais que vieram para cá, o ajudem a se equilibrar para que ele possa reformular a própria obra. Ele tem que refazer os seus cálculos, redimensionar a obra para que ela possa refluir e se estabilizar. Porque ela está solta no ar. Ela não tem controle. É como um câncer que começa a se desenvolver e vai embora. Consome tudo que aparecer na frente, é consumido, tudo que é formado explode, se deteriora, envelhece, enfraquece e se acaba. Então não há nada estável aqui. Nenhum planeta é estável, nenhuma galáxia é estável, nada. Tudo está condicionado a ter um começo, meio e fim. Não tem como controlar isso. Até hoje não se sabe. Os nossos cientistas, os homens que se desenvolveram aqui, provavelmente muitos deles espíritos de fora que vieram aqui para ajudar nós, a Terra, estão tentando desenvolver sistemas de controle. Aí naquele acelerador de partícula, o que eles pretendem fazer ali? Criar matéria que possa servir, ser útil para que nós tenhamos um lugar para ir se esse planeta explodir. Porque existe essa possibilidade, não já, mas daqui a alguns bilhões de anos isso aqui acaba, como tudo acaba. E para onde vai os nossos espíritos? Para onde vão os nossos espíritos? Nós temos que criar algo para que o nosso espírito possa habitar. Nos mundos mais avançados, lá atrás, que eles conhecem essa realidade melhor do que nós, de que nada é estabilizado, eles constroem mundos artificiais. Essas naves gigantescas é para que os espíritos possam viver dentro delas, com seus corpos fluídicos ou materiais. Porque nos planetas físicos a vida já não suporta, não dá para ser mantida. Só existe vida biológica nesses planetas mais recentes, que estão no fim da escala evolutiva.
Então vamos pensar o nosso universo assim, aqui é um vetor de tempo, de espaço, e aqui um vetor de tempo. O universo começou aqui. Então tem um vetor aqui direcional que sai desse ponto, que é a escala dos mundos, desde que foram criados. Então tem mundos criados lá no comecinho, né? Mundos que a gente fala, galáxias, sistemas que estão mais perto do começo do universo. Tem galáxias, sistemas que apareceram depois, nesse vetor resultante do espaço e tempo. À medida que o espaço aumenta, o tempo também se prolonga. E vão aparecendo sistemas dentro dessa linha de desenvolvimento do nosso universo. Só que isso não tem controle. Detalhe que a gente percebe, que os cientistas perceberam, e aqui é ciência pura, é o seguinte: o universo começou há 13,7 bilhões de anos atrás. Não tinha vida no universo, nada, era só matéria. Só o Criador caiu aqui dentro tentando controlar a matéria, não conseguiu. Foram vindo outras entidades para tentar controlar essa matéria, também não conseguiram, a coisa foi continuando, foi crescendo. Então, a partir de um certo ponto, começou outros sistemas a surgirem, de tal forma que a nossa Via Láctea surgiu há, provavelmente 7 a 8 bilhões de anos atrás. Da nossa galáxia, o Sol surgiu há 6 bilhões de anos atrás. Do Sol nasceu a Terra há 4,5 bilhões de anos atrás. Então a Terra, nessa linha histórica que parte lá do ponto zero do universo, ela está aqui como as últimas criações, está 13,8 bilhões de anos distante do ponto em que o universo foi criado. Nós estamos no fim da linha. E a partir daqui ainda outras coisas vão sendo criadas. Mas nós estamos aqui entre as últimas coisas criadas segundo os cálculos dos cientistas. Nesse sentido, a vida biológica foi criada dentro desses sistemas que existiram por essas divindades que para cá vieram e semearam vida biológica nos planetas. E dentro dessas vidas biológicas, o Pai Celeste trouxe os seus espíritos, partículas dele, para habitar esses seres, essas espécies criadas por esses deuses. É assim que funciona a lógica. Então nós chegamos num ponto em que nós estamos habitando um planeta recente, quando já tem bilhões, provavelmente, de planetas habitados lá fora, que muitos deles já explodiram, já se extinguiram. A população espiritual já vive no plano espiritual ou em naves que eles criaram, e essas naves andam pelo universo inteiro. E esses seres é que vão semeando vidas biológicas nos planetas que vão surgindo, como surgiu na Terra essa semeadura de espécies feita segundo o Emmanuel descreve no livro Caminho da Luz. A Terra como um grande óvulo, os seres espirituais fecundaram ela com uma espécie de espermatozoide que fecundou esse óvulo, e daí surgiram os seres biológicos. E à medida que surgem seres viventes, o Pai Celeste incute neles partículas suas, que são os nossos espíritos. Então nós percebemos que a nossa realidade, onde nós vivemos, é composta de matéria inócua, matéria inerte, que não serve para nada, é um hardware de computador. Temos as espécies viventes, que são criação de deuses, não é do Pai Celeste, são espécies que eles criam com as suas mentes poderosas. E nessas espécies é que vem o espírito emanado do Pai Celeste. Então, o detalhe aqui qual é? Cada um de nós tem dentro de nós um corpo físico que é obtido da matéria do planeta.
Temos um corpo espiritual ou semi-espiritual que é conquista evolutiva nossa através dos mundos em que nós já vivemos. E tem o nosso espírito que veio completamente de fora. Então, o nosso corpo físico pertence a esse planeta, é o presente. O corpo espiritual, ele vem se desenvolvendo de outras vivências, em outros mundos, em outras existências. Então, ele representa o quê? O nosso passado. O nosso espírito é que aproveita as experiências de reencarnações passadas, o corpo presente, utiliza esses recursos para projetar o futuro. Então, todo futuro não existe, mas ele é projetado e acaba se materializando. É por isso que é possível prospectar. É possível o futuro não existe, mas é possível imaginar como ele será. Essa é a lógica desse tipo de raciocínio. Percebem? Se alguém não estiver acompanhando, quer interromper, isso é ciência. É só analisar as coisas pelo lado da lógica científica que a gente vai perceber isso. Então, o que nós temos? Qual é a projeção a partir da Terra? A Terra é um planeta recente. Vão surgir outros planetas inferiores à Terra, porque até que eles tenham condições de abrigar a vida, demora. Então, quando um planeta lá na frente, que ainda está surgindo, tiver condições de receber vida, provavelmente nós mesmos iremos semear a vida lá. E nesses corpos que nós semearmos lá, que habitarão espíritos, os espíritos emanados do Pai irão incorporar nesses corpos que nós vamos semear lá, através da nossa reprodução biológica. Certo? Então, qual é o nosso papel na vida? Se partimos dessa revelação espiritual de que os deuses, as divindades vieram aqui para ajudar um Criador caído que não consegue segurar a sua obra, qual é o nosso futuro diante disso? Então, a gente tem que pensar agora em termos dos espíritos enviados pelo Pai e que habitam corpos. No passado do nosso universo, os espíritos todos que habitaram corpos ficaram adormecidos. Eles não despertaram. Essa é a revelação que a gente está recebendo. Então, esses espíritos todos que habitaram seres altamente inteligentes, capazes inclusive de criar seres biológicos e criar outras realidades, eles nunca em tempo algum conseguiram despertar o espírito para que o espírito percebesse a sua origem, que não é desse universo, é de fora, é do Pai, é do plano espiritual. Segundo essas revelações que nós estamos recebendo, a Terra foi escolhida para ser um planeta de expiação e provas. Então vieram para cá o lixo das civilizações passadas. E para aqui foram jogados seres que foram estragando o seu DNA, o DNA que nos mundos mais avançados, mais antigos, já estava consolidado. Então, quando se criou aqui as criações biológicas, o DNA dos nossos corpos já veio maculado, danificado pela própria imprevidência dos espíritos que foram enviados para cá. E por isso nós tivemos corpos estragados, tivemos vida biológica muito com doenças que em outros mundos não existem. Elas foram sendo criadas aqui na Terra pelo amálgama de seres autodestrutivos, seres muito diferentes, muito heterogêneos. Nos mundos mais adiantados, ou seja, mais antigos, que já existiam muito tempo antes da Terra, as civilizações que ali existem são homogêneas. Então, o ser do qual surgiu a civilização, ele se torna predominante.
Por exemplo, se num planeta lá atrás o ser que desenvolveu a inteligência no mais alto nível partiu dos felinos, eles têm uma característica de felinos. Se partiu dos répteis, eles são reptilianos. Então, dependendo de cada espécie animal lá fora que desenvolveu mais rapidamente, predominou e a civilização se torna muito semelhante. Os seres são quase todos muito semelhantes. A Terra, como não teve esse predomínio, o predomínio foi dos mamíferos, e os mamíferos são muito diferentes. O que aconteceu? Nós temos esse amálgama de seres completamente heterogêneos, diferentes uns dos outros. Nós não conseguimos ainda criar uma raça que predominasse sobre todas as outras. Apesar dos loucos tentarem muito isso, né? Hitler e outros queriam ter uma raça que uniformizasse todas as raças, que servisse de padrão biológico para todas as outras. O nosso planeta não conseguiu fazer isso. Só que tem uma coisa espetacular nisso. Esse deterioramento do nosso DNA, por mais paradoxal que seja, foi a causa que permitiu ao espírito se libertar do DNA e desenvolver a mediunidade e desenvolver a percepção espiritual. Nós só temos percepção espiritual e mediunidade porque conseguimos romper a cadeia do DNA criado por esses seres, essas divindades que criaram um DNA extremamente difícil de romper. Ele não se rompe. Nós é que conseguimos, por tanto danificá-lo, nós conseguimos romper a cadeia do DNA a ponto de nossos espíritos perceberem outra realidade. Então a Terra, embora ela seja composta do lixo das espécies cósmicas, universais, do universo, é daqui que está nascendo o ser espiritualizado que não existe em lugar nenhum. Porque nesses mundos super avançados, eles não sabem o que é mediunidade e não sabem o que é espírito. Isso é uma coisa nossa. É uma conquista da Terra. Foi preciso nós estragarmos, com todas as nossas falências e vivências equivocadas, estragarmos o DNA para que nós pudéssemos, enfim, buscar algo novo e diferente. E é daí que surgiu a busca espiritual. E aí vieram espíritos lá do plano superior, que não tem nada a ver com esse universo, começaram a vir aqui na Terra. Por que vocês acham que Jesus veio bater na Terra e não foi lá fora? Porque aqui já estava tudo tão estragado, né, do ponto de vista do DNA, que Jesus pôde semear algo que não existia, que é o amor. Essa semeadura de amor que Jesus fez é que nos está dando consciência de que somos filhos do Pai Celeste. Isso não existe lá fora. Lá fora, os seres mais desenvolvidos, por mais desenvolvidos que sejam, para eles, o Criador é o Criador do universo. É o Javé, é o Jeová. Ele criou tudo isso aqui. Nós, depois de Jesus, percebemos que Javé não criou os nossos espíritos, ele criou os mundos físicos onde nós estamos habitando. Mas os nossos espíritos vieram de outro Criador. E isso é novo. É a partir de Jesus para cá. E mesmo nós espíritas temos muita dificuldade em lidar com isso. Mas o espírito é criação do Pai Celeste. No universo inteiro tem espíritos habitando corpos. Mas esses corpos não sabem que tem um espírito dentro deles. Isso só é sabido aqui na Terra. É algo inédito. Esse é um novo, fator novo. Por isso que se nós quisermos prospectar o futuro, nós temos que perceber ou prospectar qual é a finalidade dos espíritos virem para cá. O que nós estamos fazendo aqui? De onde nós viemos? Para onde nós devemos ir? Mas isso na ótica do espírito e não na ótica da matéria. Porque na ótica da matéria é construir planetas novos para que a gente possa habitar, porque esse vai acabar. Essa é a lógica do universo.
criar mundos habitáveis, ou habitar mundos que estão formados. Isso é lógica, isso não tem fim, é linear. Agora, quando a gente percebe que o Espírito está dentro de nós, e nós temos que pensar qual é a missão do Espírito, por que o Pai Celeste enviou nossos Espíritos para habitar um câncer que não para de se replicar? Qual a finalidade? Qual o sentido da vida? Criar corpos, mundos, etc., e tentar ir aperfeiçoando isso, embora isso não tenha fim? Ou existe outra razão? E é essa razão que a gente tem que perceber. Então, o que acontece? O universo que nós vivemos é um universo inteligente. O Kardec identificou o Criador do universo como a inteligência suprema, o ser mais inteligente que possa existir. Porém, essa inteligência suprema não tem amor. Ele não sabe o que é amor. Ele está caído dentro de uma obra que é meramente material e é fruto da matemática da inteligência dele. Mais nada. É um hardware. Os espíritos que vieram para cá é que são o software. Eles que fazem o sistema funcionar. Então nós todos precisamos pensar que se for para salvar esse universo,